Vai. Senhores, sessão aberta. Vamos começar agora com a acusadora, Anida Malfatti. Ela tem a liberdade agora de falar o que te trouxe até aqui neste tribunal. O que me trouxe foi as acusações. Que jura, meu Deus. Que? Ela não senta aí do seu lado? Pode adiantar. Estou acusando o Antônio Lobato por difamação pública pelo artigo publicado em 20 de dezembro, paranoia e intimidação. Ok. Monteiro Lobato, a sua defesa. Os argumentos, declara aberto no tribunal. Vocês podem já começar a defesa. Tudo mentira, tudo mentira. Mentira? Mentira. E por que mentira? Por que mentira? É. Eu quero prova. Você quer prova? É. Eu tenho a prova do artigo que você publicou. Dia 20 de dezembro de 1990. Um falando por vez. Ela está com a palavra. Não consigo entender. Então, como eu disse. Pode mostrar. Vou mostrar a Vossa Excelência o artigo publicado por mim. Paranoia e instigação. Difamando a Anida Malfatti. Senhor Monteiro Lobato, seu promotor, a prova ali foi, acabei de ler. Peço que o senhor leia em voz alta para que a defesa possa formular a sua resposta contra essa prova. Bom, segundo José Renato, como o senhor escreveu, há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas em consequência fazem arte pura. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras. Sob as sugestões estrábicas da escola rebelde, surgidas cá e lá como furúnculos da sociedade, da cultura excessiva, são produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos da decadência. O senhor escreveu isso? Senhor advogado de defesa, o senhor tem a testemunha livre para fazer perguntas. Senhor advogado de defesa, tem testemunha livre para fazer perguntas e para se defender dessa acusação. Primeiramente, não, se defender realmente o artigo foi por ele. O que a senhorita alega realmente como acusação? A difamação me chamou de várias coisas e de comer a arte. Poderia citar que tipo de coisas? Com a defesa do meu cliente, ele estava se referindo à sua escola rebelde e à arte moderna em si. Mas mais para o final do nosso querido artigo, ele na verdade diz que você possui habilidades excepcionais, contudo distorcidas por sua escola de arte moderna, vindas da Europa. Você, por acaso, poderia me citar um trecho do artigo onde ele realmente diga algo? Eu acho normal falando de deficiência por deficiência. Nesse caso, ele estava querendo dizer também, não, realmente não se referindo à senhora, mas sim à sua escola ao qual você defende, dizendo que as artes de um manicômio são verdadeiras, enquanto as que foram feitas pela arte moderna são, de certa forma, falsas. Protesto, seguramente, você está distorcendo. Preciso ler o artigo novamente. Protesto aceito. A senhora agora tem liberdade de poder. Monteiro Lobato se referiu à minha cliente como se fosse uma deficiente, tentando limitá-la só pela deficiência que ela tem em seu mão direito.
capacitismo, que é um crime na época. Então, por favor, defenda o seu cliente. Senhores advogados, a palavra está com vocês mais uma vez. Pelo visto, vou ter que novamente ler esse artigo pela terceira vez. Primeiramente, embora se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho de que a arte anormal, ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação, e há muitos já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses, e fora deles, mais exposições públicas vagabundadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos. Neste caso, ele está se referindo à sua escola mais uma vez. E falado A palavra novamente ainda está com o advogado de defesa. contra, no caso, sua defesa. Caso tenha esquecido, nosso queridíssimo Monteiro Lobato é um nacionalista que prisa pelo seu país acima de tudo. No caso, você vindo com uma arte moderna, com traços que parecem ter sido feitos por uma criança de 3 anos, com todo respeito. Eu queria pedir a palavra. A palavra está com o senhor. O advogado de Monteiro Lobato, Luiz Felipe, não respondeu a pergunta que o advogado da Anitta Alessandra fez. Repita a pergunta, por favor. Como o senhor defende o seu cliente após ter julgado a minha cliente capacitando-a? No caso, você, como deve ter visto, ele não estava se referindo a ela. No texto, no artigo, ele estava se referindo. Protesto novamente. Tem provas? Gostaria de pedir a Vossa Excelência calada. Eu tenho uma parte do artigo onde ele diz claramente que a senhora Malfatti está citando o nome dela. Eu gostaria de mostrar para Mostre. Vossa Excelência. Adiantar, eu vou mandar o promotor ler logo para a defesa poder formular a sua defesa contra este. Segundo o texto de, novamente, José Renato, essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, a acusadora, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. O senhor cita a Anitta Malfatti? Estética, Justamente. no sentido de beleza e de estética mesmo? O senhor deve perguntar para o seu cliente, foi ele que escreveu. Você tem a falar sobre isso? Hum? O que você tem a falar sobre isso? Vai ser importante? Disse que ela estava sendo influenciada pelo professor de escola. Não tenho que falar nada não. Não O tem nada a senhor, declarar. Não. queria pedir a sua palavra. O senhor em algum momento foi capacitista com a sua acusadora Anitta Malfatti? Não falei nada. A advogada que acusou ele de capacitismo tem provas? Provas físicas não, mas diante de diversas falas, Monteiro Lobato conseguiu deixar a Anitta Malfatti em uma posição inferior, tentando deixá-la de forma como que se não fosse capaz por apenas usar sua mão esquerda, pois tem uma doença
que a sua mão direita é atrofiada, o que não é um argumento válido, pois a arte da nossa cliente é completamente normal, o que não foi feito, o que não foi falado por Monteiro Lobato. Senhora advogada de defesa, a senhora tem alguma testemunha a ser convocada aqui para este tribunal? Por favor, eu venho pedir a médica de Anita Malfatti para trazer. Bom dia. Minha prova como médica é essa ficha médica em que eu receitei 3 remédios para a nossa cliente, a Anitta, porque a mesma teve depressão severa após a pressão que Monteiro Lobato colocou nela. Aqui está a prova, a ficha médica feita em depressão severa. No caso, a minha cliente já tinha histórico e piorou graças a tudo que aconteceu que Monteiro Lobato causou. Posso ver o documento? Em defesa deste documento, passo a palavra agora para o advogado de defesa. Alguma coisa a declarar sobre da documentação? Mas é claro, da documentação. O que está provado que o senhor tem alguma coisa contra Não. Não? Isso é um documento legítimo. é um documento legítimo? Então passo a palavra agora para o júri popular. Alguém se dispõe a falar? Nenhuma pergunta do júri? Nada? Então vamos dar sequência. Senhor Monteiro Lobato, o senhor tem a palavra agora em sua defesa. O que o senhor tem em sua defesa de forma geral Sobre a depressão dela? sobre o acontecido? A depressão dela. Sim, Sobre essa de daí. forma geral. Não foi em direção a ela não, tá? Eu acho até que uma bobeira fala sobre depressão, né? O que é isso? Frescura? Não? Se tem um laudo médico, não seria frescura. Né? Tem alguma coisa ali provando, Seria um vitimismo dela. a não ser que Protesto. protesto aceito. Monteiro Lobato está tentando botar a minha cliente como vítima, sendo que claramente foi ele que colocou ela nessa posição, causando-a uma depressão severa. Ela estava apenas demonstrando a sua arte, o que não é nenhum crime. Porém, ele vem difamando ela, falando mal, sem que ela tenha feito nada, sem nenhum argumento. E nesse momento ele está tentando ignorar todas as provas que nós temos contra ele. Protesto meritíssimo. Protesto negado, a palavra continua com a senhora. Protesto aceito. Pode falar agora, a palavra está por cima. Quanto à parte dele ter dito, difamado ela quanto à sua questão condicional, primeiramente, vamos lembrar no final do último parágrafo do artigo, onde ele mesmo diz que os talentos dela são inexoráveis, inatos. Ela é uma pessoa muito talentosa, por mais que sua escola de arte moderna tenha distorcido muitas de suas coisas. Tanto que é isso que ele diz no seu outro artigo, estética, distorcido esteticamente. Ou seja, ele não está dizendo que ela estava em uma baixa faculdade mental, ele apenas disse que ela foi distorcida por uma escola europeia. Segundamente, no final do artigo, ele além de elogiá-la, diz que aquele artigo não poderia simplesmente falar bem dela, porque um artista de verdade não ouve apenas os elogios, mas também ouve as críticas, melhor do que ter alguém elogiando você e falando mal de você por trás. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, podem ler o arquivo. Então o senhor retira a acusação do modelo lado e coloca a acusação na escola de arte moderna? E distorcer os fatos?
Coloco a acusação, na verdade, com favor de difamação, pois está querendo colocar como se meu cliente tivesse simplesmente dito que ela era incapaz por sua deficiência, sendo que, se eu ler o artigo, já li 3 vezes. O advogado está tentando mudar de assunto, pois o seu cliente claramente difamou a minha cliente e ele está apenas tentando colocar a culpa em outra coisa, tirando a culpa do seu cliente. Senhor advogado de defesa, o senhor precisa provar. O artigo não mostra isso. Precisamente. Por ter lido ele 3 vezes, eu sei muito bem que não há nenhum trecho aqui onde ele fale sobre sua deficiência, seu braço. Tendo de pintar apenas com o braço esquerdo. Muito menos fala de suas faculdades mentais. Quando ele fala do manicômio, se refere à sua escola de arte. Aquilo foi uma crítica não só a ela, mas também ao modo como ela pinta. Ou seja, uma crítica à arte que ela estava mostrando em sua exposição. Queria pedir a palavra. Senhor promotor, a palavra está no senhor. O senhor diz que Monteiro Lobato em momento nenhum fala das faculdades mentais, mas aqui diante de todos ele disse que é uma frescura, diante até mesmo de um laudo médico. Como o senhor defende seu cliente a partir disso? Bom, acho que não tem defesa. Sem resposta, passa a palavra para o Júlio. Júlio, alguma coisa a declarar? Eu acho que diante desse cenário fica evidente a opinião do nosso Monteiro Lobato com relação a Anita Malfatti. É evidente que no artigo mesmo ele chama ela de paranoica e aqui ele chama ela de frescurenta. E eu acho que disso não há argumentos para defender ele. Como você viu, o advogado ficou sem palavras, então é indefensável. Prezados, o Júlio tem 2 para falar. Com a palavra, senhor Gabriel. Bom, quando o advogado Luiz Felipe disse que ele estava se referindo à escola, a parte da Anitta não comentou nada, só tentou falar sobre as faculdades mentais e tal, entendeu? Eu queria que eles comentassem um pouco sobre a escola, porque a Anitta falou que se sentiu ofendida, mas o advogado disse que ele não estava se referindo a ela, mas sim à escola. Aí, diante disso, eles não ressaltaram nada. É só isso. Com a palavra, só Carolina. Então, só declarando uma coisa, que o advogado do Monteiro, ele falou que em nenhum momento se referiu a Anitta. Só que enquanto a defesa, a Alessandra estava se pronunciando, o protesto, ele falou que não falava só dela, como falava da escola. Então ele mesmo alegou sem querer que ele citou sim a Anitta, que ele acusou sim a Anitta e que ele difamou sim a Anita Malfatti. As defesas. Algo a declarar? Claramente. Quando disse aquela simples frase, estava querendo dizer que ele sim alegou ela no seu artigo, mas tem até um trecho. Julgamos-la, porém, merecedora de auto-homenagem, que é tomar a sério o seu talento, dando a respeito da sua arte uma opinião sinceríssima e valiosa pelo fato de ser o reflexo da opinião do público sensato. Portanto, eu também tenho vários outros textos. Posso procurar aqui e lê-los também? Enquanto o senhor procura, a palavra fica com o Júlio Arthur. Ele tinha pedido a palavra, ele não tinha achado. Certo. Quanto ao advogado e ao Monteiro Lobato, né, eu acho que ele está certo, né, ao dizer quanto à depressão, né, por conta da veracidade da médica. Mas a gente não sabe se essa médica tem real capacidade de estar dando esse documento à Anitta. Então, de certa forma, eu acho que o Monteiro Lobato ele está, claro, né, falando da arte dela como algo de... criticando, como o advogado falou, a escola que ela se propôs a estar e a estudar lá, né? Então o senhor afirma que a médica não tem
Não temos nenhum documento. Nenhum Protesto. protesto aceito. A senhora fica calada. Ele está duvidando da capacidade da médica e eu queria pedir a voz da testemunha para mostrar o seu diploma de medicina. Por favor, mostre a Vossa Excelência. Deixa eu ler. Referência ao tribunal, a esse julgamento, a palavra está com a médica. Ou supostamente médica, já que até agora ela apresentou o seu diploma. O diploma tá aqui. Não tinha celular na época, hein? As provas são apresentadas lá. E ele está lendo os arquivos onde? Silêncio! O diploma foi negado, devidamente por falta de Conselho Regional de Medicina. Não tem. Você não está inscrito no Conselho Regional de Medicina. Silêncio! Peça ao júri que permaneça em silêncio. Claro que estou. Prova o seu CRM. Isso. Peço a palavra ao juiz para responder ao júri. Júri. Pede a palavra aí para você responder. Ah, entendi. Tem que pedir a palavra, então. Palavra concedida. Eu sou médica. Pronto! A prova é o meu certificado dos meus anos. Eu tenho 30 anos, estudei 10 anos de medicina. Então, essa é a minha prova. Eu tenho meu certificado, tenho 10 anos de medicina. E posso chamar algum professor meu, mas não agora. Pode ser professor. Eu acho que isso não prova nada, sabia? Então, protesto aceito pelo promotor. O promotor, o senhor tem liberdade de deduzir agora perguntas feitas pelo júri, pela plateia, aos acusados e à acusante. Bom, o júri levantou em questão o fato deles não se expressarem direito sobre a escola, não é isso? Então, eu queria dar a palavra a vocês, para vocês poderem explicar melhor sobre a Escola de Arte Moderna. Posso falar sobre a Escola de Arte Moderna dela? Pedir a palavra a Vossa Excelência, não é? Tudo bem, ó. No artigo que eu publiquei falando sobre a Anitta, eu tenho que dizer a ela que já elogiei sobre a obra O Homem Amarelo. Eu disse aqui no artigo, aqui no jornal aqui, que é uma artista que possui talentos vigorosos, fora do comum, poucas vezes através de uma obra torcida para má direção. Totalmente inovador para a época. Então, assim, reclamar só da escola dela, aí já não. Eu queria pedir para o seu José Renato para eu poder ler a prova. A prova que ele elogia a senhora Anitta Malfatti. Exatamente. Essa artista, Anitta Malfatti, possui talento vigoroso, fora do comum, poucas vezes através de uma obra distorcida, de má direção. Se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva e que alto grau possui um seminúmero de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Bom, de fato temos aqui Silêncio do júri. de fato temos aqui provas cabais de que o senhor Monteiro elogia a senhora acusadora Anitta Malfatti. Cabe agora a defesa das advogadas. Bom, você em um artigo você a elogia e no outro você a critica. Você agora está elogiando a arte dela, como você, e desde o início você estava julgando a escola de arte dela pela arte que ela faz.
Então, se você estava jogando na escola, por que você está elogiando agora? Pra mim, não tá indo pra Pra ele. você mesmo. Ah, cara. Quando Você tá se o meu cliente elogia a nossa querida Anitta Malfatti e critica a sua escola de arte, ele não está querendo dizer que necessariamente ela pinta mal, mas está querendo dizer que a maneira como ela faz é que está errada. A escola de arte dela não é. Mas por que a maneira que ela faz estaria errada? Por qual motivo? No caso, toda a crítica que ele faz em seu artigo é exatamente contra o modernismo, o cubismo, o futurismo, exatamente tudo isso é o que ele fala. Em Paris, ele me fala, já em Paris se fez uma curiosa experiência. Ataram uma brocha na cauda de um burro e puseram o traseiro voltado numa tela. Com os movimentos da cauda animal, a brocha já borrou na tela. Falácia de falsa equivalência. O senhor, ele não se refere apenas a Anitta Malfatti, como também à escola pública, à escola de arte moderna. Mas ele cita o nome dela na obra. Posso falar? Proteste, aceito. Tudo bem, olha só. Aqui não se restringem somente a ela, mas todos os artistas norte-americanos. Como é dito aqui também, que eu publiquei em 1917. Quer a prova? Qual parágrafo? Realmente. Tivéssemos na senhora Malfatti apenas uma moça que pinta, entre aspas, com umas centenas por aí, sem denunciar centelhas de talento, calar-nos, íamos ou talvez que devêssemos meia dúzia desses adjetivos bons, entre aspas, que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças, julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que a tomar a sério seu talento, dando a respeito à sua arte uma opinião sinceríssima. O júri, algo a acrescentar? Nada? Advogado de defesa, algo a acrescentar? Sinceramente. Sim. Claramente. Advogado de... Não, a palavra agora está com as advogadas. Advogados de defesa. Já passa a palavra para a senhorita. Bom, apesar de ter defendido, em muitas aspas, Anitta Malfatti e ter falado bem dela como se ela tivesse uma arte extraordinária, o que o senhor está sendo totalmente inverso. Vamos lá. O senhor Monteiro Lobato causou em Anitta uma perda de 5 quadros por sua fala. Causou também nela muitas deficiências por ter um ataque de pânico, um ataque de surto, o que a nossa médica pode comprovar. Por favor, eu peço que passe a fala para a médica para que ela possa comprovar. Testemunha, a senhora tem liberdade. Eu será de achado o meu CRM. Comprova que eu sou médica. A médica está apta a exercer o seu serviço. Senhor, juiz, devo lhe lembrar que a Anitta Malfatti já teve surtos de pânico Protesto. muito antes. Protesto. Não teste negado, a palavra está com ele. Muito antes do artigo do meu cliente. Mantenho meu protesto. Além de ter caso de depressão antes. Meu cliente não pode se responsabilizar por tudo que ele fala. Até mesmo ele falou um artigo que não pode simplesmente elogiá-la por tudo que ela fala, por tudo que ela faz. Nem muito menos a gente pode simplesmente criticá-la, como sempre fez. Pode ir. Eu queria pedir as provas, já que o senhor diz que ela teve ataques antes. Eu queria pedir as provas do senhor. A médica é a prova. E cadê a médica? A testemunha. A testemunha é nossa. Peço a palavra. A testemunha? Confirma isso, médico? Que ele está mais desde antes. Teve ataques antes? Não conheço a Anitta Malfatti desde antes, então não posso comprovar que ela teve ou não. Sei o que ela teve agora.
Então, Mas o acusado, o acusado prova que fala que a senhora já teve contato com ele antes, tanto que a senhora sabe Senhora, de qual o seu casos nome? passados. Essa foi boa. Agora eu entendi. Pode passar por ela. silêncio! Então, o senhor perguntou a ela, ela disse que desconhece. E agora? Pelo visto, O que o senhor tem a dizer? Pelo visto, teria que buscar realmente os registros de antes. Fui convocada pelos A amigos. palavra está com o senhor, a pergunta é feita pelo promotor. O senhor não tem como provar? Não. Não tem como Então eu vou provar. falar se é de falta equivalência. Então passa a palavra agora para a senhorita Carolina, que tinha pedido a palavra. Então, em certo momento, o Monteiro, ele insinuou sobre a frescura da Anitta em questão à sua depressão. E tudo bem, ele não pode se responsabilizar por completo sobre a frescura de Anitta. Mas sobre a frescura de Anitta. Mas por que ele insinuou isso dela? Entendeu? Se ele fala que não a ofende, que ofende a escola, e aqui no próprio tribunal ele insinuou que é uma frescura. A gente pode correlacionar isso mesmo aos artigos, sobre todas as insinuações sobre a loucura de Anitta, sobre as obras dela. O que adianta uma pessoa falar sobre o talento dela e ao mesmo tempo criticar, julgar, condenar? Ele está fazendo uma falsa harmonia para não ser condenado, para não ser julgado aqui no tribunal, para ter como se defender. Mas a gente sabe que aqui mesmo no tribunal, uma pessoa preconceituosa e que tem a mente fechada não consegue se segurar e condenou a própria Anitta aqui na frente do juiz. Palavras assim, eu espero que o júri esteja anotando tudo que está sendo falado pelos seus companheiros. Passa agora a palavra para o Eduardo. Então, na minha opinião, quando o Monteiro falou isso dela, ele estava, na verdade, querendo fazer uma alusão aos episódios que ocorreram com a Anitta antes dessa confusão inteira. Porque ela teve surtos antes, ela teve uma tentativa de suicídio antes, e é sim uma frescura ele querer culpar, todo mundo aqui querer culpar o Monteiro por um surto que a Anitta já teve antes. Ou seja, ele não é o estopim disso. Ela já teve isso e ela vai continuar tendo, e a culpa não é dele. Eu queria direcionar minha palavra ao júri Eduardo. Todas essas acusações feitas não foram provadas. O A médica é uma advogado de prova. defesa de Monteiro Lobato ficou em silêncio perante isso. A médica é uma prova, ela deve estar Justamente. tendo ela pode estar tendo um episódio de falando por Alzheimer. vez. Ela pode estar tendo um episódio de Alzheimer e não se lembrar, mas Isso é uma acusação. O senhor não é uma acusação. Protesto negado, É a uma palavra continua indagação. com o senhor Eduardo e eu peço silêncio no tribunal. É uma indagação, é um fato. A Laís, ela teve sim contato com a Anitta enquanto ela tinha esses episódios de surto. E ela pode estar tendo um episódio de amnésia agora e não se lembrar, mas isso ocorreu. Benedício. Bom, de fato a médica demorou para buscar as suas provas, né? Isso leva em conta que o senhor Eduardo está sendo sucinto em seus comentários. A senhora já fala, eu vou passar a palavra antes para o júri. O Gabriel estava pedindo a palavra. Quando o advogado Luiz Felipe fala que a Anitta teve uns casos antes, e ele disse que a própria médica é uma testemunha disso, a médica, ela disse que não tem essas afirmações. Mas como é que ela não tem essas afirmações se ela já trabalhou tipo com a Anitta, já examinou ela algumas vezes, e ela disse que não tem essas afirmações? Qual é essa desculpa? Aí um do júri vai falar. A testemunha só fala quando o promotor pergunta e quando alguns dos advogados perguntam só quando eu. A senhora Passo. tem alguma resposta para dar para o júri perante as acusações? Tenho, eu realmente não conhecia a Anitta Malfatti. Eu fui convocada pelos amigos dela. Não, porque desculpe viram- me interromper, mas a senhora está sendo incongruente nas suas falas. Uma hora você fala que não conhecia, agora você fala que conhecia. Não isso- conhecia, eu falei que não conhecia. Deixa eu terminar de falar, tá acabando? Enfim. Não conhecia a Anitta. Fui convocada pelos amigos dela, que me conheciam, alguns colegas, que me falaram que uma amiga estava com depressão, estava
com sintomas de depressão e por isso fui convocada. Não conhecia a minha cliente, não sei o histórico médico dela. Mas isso vai em contrapartida do que os acusados estavam falando em relação à sua pessoa, à sua sanidade mental. E o que tem uma sanidade mental? É a sua palavra. Acusaram a senhora de amnésia. A senhora tem casos recentes de amnésia? Não tenho casos de amnésia, não tenho pessoas com deficiência na família para esse tipo de deficiência, que é o Alzheimer. E nunca tive esse caso. Passa a palavra agora para as advogadas. Bom, como o senhor mesmo falou, você disse que a depressão de Anitta era uma frescura. Por que você agora está usando a depressão dela como argumento? Ela fala que ela disse, ó, 13 anos ela tentou se matar no trilho de trem. Bom, mas se você disse que era frescura, por que você agora está usando isso como argumento? Porque ela já tem isso daí há muito tempo, não tem nada a ver com Mas isso. o senhor disse que era uma frescura, então se daí que ela tentou se matar também seria uma frescura. Sim, Eu estou realmente falando, é. eu Tem estou uma pessoa falando que não é frescura. Por que você Um falando por vez. essa palavra. Poxa, só essa parte do PH. Fala. Pode ir. Silêncio. Olha, Se o senhor respeitar o promotor mais uma vez, eu vou te dar voz de prisão. Olha, o senhor é o senhor é pela segurança, o senhor não pode falar. Mas você não pode falar. Não, Você não pode falar. Silêncio, por favor, não pode falar. Prezado, no momento oportuno o senhor poderá falar, mas aos autos da lei o senhor não pode falar, prezado. A jurisprudência não permite. A jurisprudência da lei não permite. Passa a palavra agora para a senhorita Águeda, que estava com o braço levantado. Minha opinião, duvidaram da veracidade da médica, mas quando alguém do júri disse sobre as faculdades mentais, sobre a médica, ninguém sequer pediu uma comprovação disso. Eu acredito que a médica esteja falando a verdade, pois ela já mostrou a documentação e não tiveram como provar que ela conhecia a Anitta antes. Ela apenas passou, pelo que foi mostrado aqui no tribunal, que ela apenas passou a tratar da Anitta depois que o artigo foi publicado. É isso. Eu vou pedir o tempo, mas antes eu queria falar um negócio para a senhora. Você foi feliz nos seus argumentos, mas a nossa médica, a testemunha, teve pontos de convergência. Ela falou uma coisa, ora falava outra. Coisas que não se batem. E agora eu vou dar a última palavra para as advogadas de defesa que tinham pedido a palavra e depois teremos uma pausa. Bom, eu queria continuar com a minha pergunta. Se o senhor puder responder, por favor, estou ao lado. Pode repetir essa pergunta, por favor. Se você falou que a depressão da Anitta era frescura, por que você está usando a depressão dela agora como argumento para se defender? A pergunta já foi respondida. Não respondeu. Não Começou respondeu? a PH pediu a palavra e nem respondeu. Então, a pergunta agora cabe ao senhor e aos seus advogados da resposta. Então, uma frescura dela, né? Já tentou se matar com 13 anos, a médica disse que não conhecia ela, mas ela falou abertamente que já tentou viver essas sensações. Acho que com 13 anos ela ainda era para uma criança, um pré-adolescente. Como é que... Então, mas ela tá tendo... Ela não deveria estar sob vigilância dos respondeu pais, por ela si não aos responde 13 mais. anos. Mas ela tentou falar que eu causei depressão nela. Com 13 anos? Depois do artigo publicado. Olha aí, a palavra agora está com a Depois do defesa. artigo publicado, ela falou que eu causei depressão nela. Como que eu causei depressão nela? Se ela mesma falou que já tinha depressão. Depressão dos 13 anos É algo... Bom, eu queria... Protesto agora, aceito. Ela não falou que você causou depressão nela. Ela falou que o seu artigo foi um dos gatilhos para arquear mais uma depressão nela. Mas você ainda não respondeu a minha pergunta. Bom, ela já tinha problemas passados. Isso Sim, foi um mas estopim. Sim, mas ele está usando a depressão dela para se auto-beneficiar. Sendo que ele falou que a depressão dela é uma frescura. Eu não estou entendendo por que ele está usando a depressão dela agora. Eu passo a palavra para o júri. O júri tem a opinião. Quanto ao Monteiro, né, enquanto a senhorita Anitta, eu gostaria de falar que eu acho que muitas coisas faladas, né, pela Anitta, e eu acho que até mesmo pelo seu médico, seus advogados, estão em convergência, porque uma hora ela fala que ele causou a depressão nela, e outra hora ela fala que não, e outra hora também a médica
fala uma coisa e não fala, então acho que isso está se contradizendo muito no falar e na ação do que está ali. Então, de certa forma, eu acho que o Monteiro ele tem uma certa razão no meio desse júri todo. Bom, o júri no momento da sentença poderá dar a sua opinião por meio dos votos, não é para a gente conseguir aqui dar a sentença, culpando ou não o Monteiro, ela sendo defendida ou não, mas agora a palavra fica mais uma vez com a advogada de defesa. Acredito que o júri esteja um pouco enganado, pois a minha cliente sempre, desde os 13 anos, apresenta depressão, porém não falamos em momento algum que o senhor Monteiro que causou a depressão. Pois prove. No começo, Para, silêncio, a palavra está com a advogada de defesa. Temos evidências auditivas. Não constata nada. Testemunhas auditivas e oculares. Todos os autos do processo, o júri já tinha falado. Temos testemunhas. testemunhas oculares. Testemunhas aqui presentes, na hora do momento do tribunal. Senhor meritíssimo, desde o início... Está me chamando de mentiroso? Isso é uma acusação? Eu peço silêncio, a palavra está com a advogada Alessandra. Ordem no tribunal, Meritíssimo, desde o início, eu, a outra advogada e minha cliente estamos ressaltando que a Anitta, desde sua infância, apresenta, sim, sinais de depressão. Porém, aos 13 anos ela não respondia por si própria. Senhor Monteiro tentou não ameaçá-la. Qual é a palavra que eu posso dar? Insultou não só a Anitta, mas a sua escola pelo seu nacionalismo, por defender a arte brasileira como se fosse um crime indefensível. O senhor Monteiro está tentando apenas prejudicar a minha cliente por ter expandido o seu horizonte para se inspirar na arte moderna, para fazer a sua arte. Temos alguma testemunha da escola, de Anitta Malfatti? No presente momento, não, senhor. Então, ninguém tem nada a declarar sobre essa questão da escola? Nem o senhor promotor? Nada? Mas eu acredito que a pergunta do júri Carol não foi respondida, pois o júri Eduardo começou a falar. Poderia voltar no seu argumento, por favor, para os advogados de defesa e Monteiro Lobato não poderem responder? Em relação a... Acho que a senhora falou sobre a Anitta Malfatti, sobre demissão, a escola moderna. Não, Eu peço silêncio ao tribunal. não, eu só acho que ele pré-julgou a Anitta Malfatti sobre a sua arte como se isso fosse algum problema. E o senhor, com todo respeito, quem é o senhor para dizer o que é arte e o que não é? A arte é o que você impõe? A palavra está agora com o senhor Monteiro para responder a sua pergunta. Silêncio. Silêncio. Eu peço mais uma vez silêncio ao tribunal, senão depois tenho que pedir uma pausa para que os ânimos se acalmem. A palavra está com o senhor Monteiro. Caso você não saiba meu nome, conhecido naturalmente. Você não respondeu a minha pergunta. Um instante, Juliano. Totalmente conhecido, como quem eu não sou. Você perguntou quem sou eu para criticar a arte dela. Quem é ela para fazer algo novo também? Algo cubido, totalmente novo. Ela é uma pessoa livre. Você pode fazer Mas arte. pode fazer em outro A palavra canto. está com... Pode fazer em outro canto. Quer fazer algo novo, faz em outro canto. Aqui já tem uma base já, entendeu? Meritíssimo. Então é isso. A palavra com os advogados. Mais uma vez, o senhor Monteiro Lobato apresenta o nacionalismo querendo impor no Brasil, nossa terra, apenas a arte dele, como se fosse a única verdade, como se não pudéssemos mudar nada.
Como se não pudéssemos evoluir com o modernismo que está vindo. Senhor, por favor, nos apresente quem é o Senhor, já que você é quem manda no Brasil, já que a sua arte é a nossa verdadeira arte, já que o Senhor é o tão conhecido. Por favor, me explique por que a minha cliente não pode expandir os seus horizontes e não pode trazer ao nosso país, que é lindo, belo e... Senhora advogada, a senhora está infringindo as regras do tribunal. A senhora está librando espaço e acuando o senhor Monteiro. Me desculpe, não posso retirar. Peço que me prove, mais uma vez, por que a minha cliente, Anita Malfatti, não pode trazer novos horizontes europeus para o Brasil, já que é um país tão diversificado, como o senhor mesmo diz em suas obras. Por quê? Passo a minha palavra para o meu advogado. A palavra está com o senhor. No próprio artigo do meu queridíssimo Monteiro Lobato, ele diz explicitamente que a arte moderna é exatamente uma nova caricatura. Não se pode criticar, porque se você criticar, você é só um ser mundano. O artista é como se fosse pedestal. Não se pode ser criticado a arte moderna. Meu cliente é uma pessoa comum que pode simplesmente criticar qualquer arte que ele quiser. O artigo dele criticava a arte ao qual ela apresentava. Também elogiava ela. E terceiramente, ele falou explicitamente que a sua arte exatamente não pode ser criticada, porque vocês querem isso. A arte moderna é só uma nova caricatura. É só isso mesmo. Você colocou algo a dizer? Bom, no júri, o Arthur disse que a médica convergiu sobre suas opiniões sobre conhecer a Anita ou não. Eu queria dar a palavra à médica, então, para se defender. Então, o júri me acusou de que eu convergi nas minhas informações e eu queria saber, dar a palavra ao júri, qual a informação que não bateu para vocês. Rapidinho, eu perguntei pra Aline e ela me confirmou as informações que eu falei aqui. Claro, parcial a testemunha. Peço a retirada da testemunha. Tira ela de maluca, mano. Não sou eu advogado, ela já tava na hora psiquiátrica. Peço agora o silêncio no tribunal. A testemunha, ela foi barrada. Declaro ela insuficiente de suas faculdades mentais e todos os argumentos usados aqui pela testemunha foram anulados. Então voltamos praticamente à estaca zero e volto com a palavra agora para o júri. Então vou dar o tempo. Então, o tempo de 3 minutos aqui para a reorganização do tribunal.